Ser demitido nunca é fácil, mas é pior ainda quando acontece por uma gafe ao vivo. Seja por comer na frente das câmeras ou por soltar um palavrão ao vivo, esses casos ficam marcados por serem praticamente inacreditáveis. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Durante uma transmissão do Jornal da Manhã, segunda edição da Jovem Pan, algo inusitado aconteceu ao vivo. A apresentadora Mariana Fante foi flagrada comendo chocolate enquanto dividia a tela com o comentarista Miguel Daut. E o mais curioso, ele falava sobre a questão da fome no Brasil. E Mariana, sem perceber que estava no ar, começou a mastigar o doce, lambendo o dedo e até conversando com alguém dos bastidores. A questão da fome, hoje no Brasil, ele vem tentando colocar certas posições em relação a isso, ele vem aí... A situação gerou bastante desconforto, principalmente porque a equipe técnica demorou para cortar a imagem dela, deixando o momento constrangedor no ar por mais tempo. O episódio rapidamente chegou aos olhos do presidente da Jovem Pan, Tutinha Amaral, que acabou decidindo demitir Mariana. Ela foi informada sobre sua saída em janeiro de 2022, com o argumento de que a gafe com o chocolate causou repercussão interna. Curiosamente, não havia nenhuma reclamação sobre seu trabalho nos 10 meses em que esteve na emissora, mas o incidente tomou uma proporção muito maior quando começou a circular nas redes sociais. Desde então, ela conseguiu se recolocar rapidamente no mercado de trabalho, passando por grandes emissoras como SBT e Record News, e em 2023 fez seu retorno ao SBT, agora nos bastidores. Enquanto apresentava as notícias ao vivo, Costanza Calabrese, uma jornalista italiana, acabou protagonizando uma situação inesperada em 2016. Sentada atrás de uma mesa de vidro, ela não percebeu que a câmera estava se afastando e acabou revelando mais do que imaginava. Com as pernas um pouco afastadas, a mesa transparente expôs algo que ela provavelmente preferia manter privado. Costanza estava totalmente concentrada no que estava falando e não percebeu o que estava acontecendo com a câmera. O vídeo logo viralizou após ser postado no YouTube. Nos comentários, muitos sugeriram que a produção deveria ter avisado Costanza sobre o ângulo da câmera. Sem saber o que estava sendo transmitido, ela continuou sua apresentação normalmente, sem demonstrar nenhum desconforto. O pedido de casamento de Riley Nagel para Cornélia Nicholson foi uma surpresa inesquecível. Durante o que ela acreditava ser apenas uma introdução para uma matéria, ela se viu diante de algo muito mais significativo. Sem saber, Cornélia estava apresentando seu próprio noivado ao vivo. Riley, que também trabalhava na emissora, planejou tudo em segredo. Ele entrou no estúdio com um buquê de flores e uma caixa com anel de noivado, pronto para surpreender sua companheira, que ficou atônita ao perceber o que estava acontecendo. Com um gesto cheio de afeto, ele falou sobre como ela ilumina todos ao seu redor e como sua presença o motiva a seguir na carreira. Em seguida, ajoelhou-se e fez o pedido. Cornélia, você quer se casar comigo? You have such an amazing personality and you're so bright and you always light up the room when you come in and make everyone laugh and you're incredibly talented. I'm gonna cry. Would you marry me? Com os olhos cheios de emoção, a resposta não poderia ser outra. Ela aceitou o pedido e o casal se abraçou, celebrando aquele instante único e emocionante. O pedido aconteceu em 2023 e Cornélia, ainda sem acreditar, compartilhou o momento nas redes sociais, agradecendo o imenso carinho de amigos, colegas e fãs. Um programa de TV italiano é conhecido por ser cheio de surpresas, desafios e muita diversão. Nele, celebridades e participantes enfrentam diversas provas engraçadas e inusitadas, sempre com o objetivo de entreter e animar o público. O clima é leve, com humor e competição saudável, e os desafios podem variar de simples a bem malucos, o que torna o programa imprevisível e super empolgante. Em um dos episódios, Michelle Hunziker, a apresentadora do programa, que já é conhecida por seu físico tonificado, se destacou em um desafio de flexões. Ela competiu com 4 convidados, 3 homens e uma mulher, e para surpresa de todos, fez mais flexões de que todos eles. Isso demonstrou o quanto ela está sempre focada em manter a saúde e a forma física.
A apresentadora adora treinos simples e eficazes, como flexões e agachamentos, que ela realiza regularmente e são ideais para quem quer se manter ativo sem precisar de aparelhos ou muito espaço. O programa, grande sucesso na Itália, sempre traz algo novo e interessante, e esse episódio foi marcado pela performance impressionante de Michele, que deu um show e ainda surpreendeu todos com a sua energia e disposição. Tudo parecia normal enquanto a equipe se preparava para filmar o documentário sobre o 60º aniversário do Spitfire, uma aeronave da Força Aérea Britânica, em 1997. Os produtores estavam posicionados, aguardando o momento em que o jato decolaria. A torre de controle havia informado pelo rádio que o Spitfire já estava saindo da pista, mas para surpresa de todos, não conseguiam vê-lo no céu. A expectativa era de que o apresentador finalizasse sua fala para o documentário antes que a aeronave chegasse. Porém, o que aconteceu foi totalmente inesperado. O piloto decolou, levantou o trem de pouso e manteve o Spitfire voando baixo, quase tocando o chão. A equipe não conseguia vê-lo, pois o avião estava longe. Foi só quando ele passou muito perto e fez um barulho ensurdecedor que perceberam o que estava acontecendo. Neste momento, a aeronave subiu rapidamente e, surpreendidos, todos se agacharam de medo, enquanto o piloto, provavelmente se divertindo, finalizava a manobra com maestria. Ray Hanna, o piloto, era amigo do apresentador e um dos mais respeitados aviadores da sua geração. Ele havia sido líder da famosa equipe de acrobacias da Força Aérea Britânica, os Red Arrows. Conhecido pela sua incrível habilidade de voo, Ray era procurado por diretores de cinema e organizadores de eventos aéreos ao redor do mundo. Embora a equipe já tivesse filmado com ele em outras ocasiões, essa foi sem dúvida uma das mais emocionantes que viveram. A apresentadora Julia Hartley-Brewer, da Talk TV no Reino Unido, foi amplamente criticada por sua postura rude com o político palestino Mustafa Barghouti. A entrevista, transmitida em 2024, gerou grande repercussão devido à maneira como Julia interrompeu o convidado várias vezes enquanto ele tentava responder às perguntas com calma e respeito. Em um momento, ela chegou a falar alto com Mustafa, sugerindo que ele talvez não estivesse acostumado com mulheres falando. Apesar de Mustafa tentar manter a calma, Julia permaneceu impaciente, levantando a voz e afirmando que não tinha tempo para ouvir o que ele queria explicar. Ela também desconsiderou o que ele estava dizendo e, no final, encerrou a conversa de forma abrupta, sem permitir que ele terminasse seu raciocínio. Oh my God, for the love of God, let me finish a sentence, man. Maybe you're not used to women talking. I don't know, but I'd like to finish a sentence, sir. Anyway. Esse comportamento gerou indignação entre muitos telespectadores que consideraram a atitude dela desrespeitosa e inadequada para uma apresentadora. O vídeo da entrevista viralizou nas redes sociais e diversas pessoas pediram desculpas públicas a Mustafa e aos telespectadores que assistiram à cena desconfortável. Tudo aconteceu de uma forma bem constrangedora no programa Conexão Globo News. A repórter Raquel Porto Alegre estava ao vivo quando, sem perceber que seu microfone ainda estava ligado, soltou um palavrão. Enquanto Leilane Neubart falava, o áudio vazou e todo mundo ouviu Raquel soltando um palavrão. Leilane, sem saber o que fazer, pediu rapidamente para fechar o microfone de Raquel. Várias frentes. Obrigada. Mas eu queria saber... Bisbilhoteira virada na ainda. Gente... Fecha o microfone da Raquel, por favor. Em abril de 2023, o episódio logo se espalhou pelas redes sociais, gerando várias reações. Raquel então foi para suas redes sociais pedir desculpas e explicar o que aconteceu. Ela contou que a frase não era dela, mas sim de um homem com quem ela havia conversado durante uma cobertura de um acidente na BR-324, em Salvador. O homem alcoolizado a xingou com essas palavras, e Raquel e a equipe deram boas risadas na hora. Ela também explicou que, depois de sua entrada ao vivo, um produtor fez uma piada sobre ela ser repórter tagarela, e no impulso, ela completou a frase do homem sem perceber que o microfone estava ligado. No final, pediu desculpas e brincou, dizendo que aquilo tinha sido uma pérola do jornalismo. Scott Madaus estava em Hernando, Mississippi, para cobrir um possível avistamento de uma grande onça que teria sido reportada na região. Durante sua cobertura, algo inesperado aconteceu. Em vez de uma onça selvagem, apareceu diante da câmera um simples gato fofinho, que surgiu de repente em cena. O felino, com uma postura curiosa, ficou olhando para Scott enquanto ele falava sobre a busca pela onça. O repórter, ao perceber o momento inusitado, fez um comentário descontraído sobre o gato, comparando-o com o grande animal que ele estava procurando.
I'm Scott Mattis, live in Hernando, Mississippi, where there's been spottings of a cougar. And that's not it. That looks like a house cat. Em outubro de 2017, o vídeo do incidente viralizou nas redes sociais, fazendo as pessoas se divertirem com a situação. O que era para ser um grande suspense sobre uma onça foi substituído por um simples, mas inofensivo gato. A cena que misturou surpresa e humor foi compartilhada até mesmo por diversas celebridades nas redes sociais. O vídeo original foi exibido no canal Fox 13 Memphis, de onde a cobertura de Scott Madaus foi transmitida ao vivo. Em pleno Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, uma simples escolha de roupa gerou polêmica e resultou na demissão de uma apresentadora de TV. O incidente ocorreu em junho de 2018 e teve Amala Lawad, uma apresentadora do Kuwait, como protagonista. Ela estava à frente de um game show ao vivo na Kuwait Television Channel, quando telespectadores começaram a criticar seu vestido. Alegaram que a roupa, um vestido branco de renda com mangas bufantes, não era adequada para o período sagrado. O Ramadã é um mês dedicado à reflexão, jejum e purificação. Para os muçulmanos, durante esse tempo, há uma forte ênfase nas tradições e no respeito à religião. No entanto, a notícia deixou a Mal perplexa. Ela afirmou que, ao escolher a vestimenta, teve cuidado para não desrespeitar nenhuma tradição, já que o programa estava sendo transmitido ao vivo. Ela ficou surpresa, pois não recebeu explicações sobre o motivo da demissão, mas muitos internautas sugeriram que o vestido não atendia ao que seria considerado modesto para o período. O The Weather Channel se viu obrigado a se pronunciar após uma repercussão de um vídeo viral. Em setembro de 2018, o repórter Mike Seidel estava cobrindo o furacão Florence em Wilmington, Carolina do Norte, quando foi filmado tentando se equilibrar contra os ventos fortes. O detalhe é que, enquanto ele estava claramente se esforçando para não ser derrubado, duas pessoas passeavam calmamente atrás dele, como se o vento fosse apenas uma brisa. O vídeo logo viralizou e foi compartilhado por mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais, levantando a dúvida de que Mike poderia estar forçando a situação. A resposta do The Weather Channel não demorou. O porta-voz da emissora explicou que as duas pessoas ao fundo estavam caminhando sobre concreto, uma superfície estável, enquanto o repórter estava em um terreno cheio de grama molhada, o que dificultava o equilíbrio. Mas convenhamos que essa explicação não foi o suficiente para justificar a forçação de barra do repórter. No Good Morning Britain, de 1º de abril de 2022, Laura Tobin estava em uma estufa para entrevistar o pesquisador Matt, que apresentava uma planta única. Ele explicou que a planta era resultado de uma pesquisa de 5 anos, focada em características especiais, como a coloração do caule e das pétalas. Ela estava em fase de propagação e, se lançada, poderia até receber o nome de Laura como homenagem. Durante a apresentação, Laura acidentalmente derrubou a planta, danificando-a. A tensão no ambiente aumentou e Matt saiu rapidamente, visivelmente irritado, enquanto Laura tentava sem sucesso juntar os pedaços no chão. From this one. That's amazing. But take a closer look because the undersides of these petals are absolutely Logo ficou claro de que tudo não passava de uma pegadinha de Dia da Mentira. A reação do público, porém, foi negativa. Usuários das redes sociais consideraram o trote pouco criativo e até o pior trote de Dia da Mentira. No final, a brincadeira não teve o efeito esperado. Após sua vergonhosa estreia na KFYR-TV em abril de 2013, AJ Clement se tornou um fenômeno nas redes sociais. Durante sua primeira transmissão ao vivo, nervoso, ele acabou soltando palavrões ao vivo, sem perceber que seu microfone estava ligado. O erro aconteceu logo antes de ser apresentado oficialmente ao público, e o vídeo rapidamente viralizou, levando a sua demissão no dia seguinte. High definition. Gay. Fucking shit. Good evening, I'm Van Chu. You may have seen our new AJ on NBC North Dakota News. Mas AJ não deixou o drama ficar com ele por muito tempo. Após ser demitido, ele aproveitou o momento e fez algumas aparições em programas de grande audiência, como o The Late Show e Today. Falou sobre o incidente com muito bom humor e mostrou que sabia rir de si mesmo, admitindo que o erro foi feio, mas não deixou isso definir sua carreira. Em maio de 2013, AJ seguiu em frente e começou a trabalhar como barman no The Table e Tap Room, em Delray Beach, Delaware, recebendo $2,23 por hora, além
além de gorjetas. Não há notícias recentes sobre o que AJ está fazendo profissionalmente. A polêmica envolvendo o tenista Novak Djokovic começou em dezembro de 2021, quando ele viajou para a Austrália para o Australian Open. Para entrar no país, ele precisava cumprir alguns requisitos por causa da pandemia mundial, como apresentar um teste negativo ou uma isenção médica. Novak conseguiu uma isenção, dizendo que havia testado positivo para o vírus, e isso gerou controvérsia, com muitas pessoas duvidando da validade da isenção e questionando se ele realmente tinha um motivo válido para entrar no país, já que as regras eram bem rígidas. Foi nesse contexto que os apresentadores da emissora 7 News, Rebecca Modern e Mike Armour, foram gravados criticando duramente Novak. Durante o intervalo comercial, chamaram o tenista de idiota e duvidaram da veracidade do teste positivo. Rebecca não acreditava que ele realmente tivesse o vírus, enquanto Mike disse que ele estava inventando desculpas. Whatever way you look at it, Novak Djokovic is a lying, sneaky asshole. A conversa foi gravada sem que soubessem e logo se espalhou. A 7 News afirmou que o áudio foi gravado de forma ilegal e iniciou uma investigação para descobrir quem vazou. Alguns usuários nas redes sociais sugeriram que o vazamento poderia ser uma estratégia da emissora para dar a notícia de uma forma indireta, enquanto outras acharam que foi um erro de alguém tentando prejudicar os jornalistas. Apesar de toda a polêmica, muitos disseram que isso não afetaria a imagem da emissora, já que o público geral concordava com as críticas feitas ao comportamento de Novak. Durante a cobertura dos Jogos da Commonwealth, em 2018, uma cena inusitada e engraçada aconteceu ao vivo, deixando os nadadores e os telespectadores em gargalhadas. O repórter Mike Bushell, da BBC, estava entrevistando os medalhistas da equipe de natação da Inglaterra, quando decidiu se aproximar mais dos atletas. Para isso, ele se sentou na borda da piscina, mas logo percebeu que não conseguiria alcançar todos os nadadores ali ao lado. Então, ele decidiu dar um passo a mais. Literalmente, Mike entrou na piscina, ficando com a água até a cintura, e começou a conversar com Sarah Vazey, medalhista de ouro nos 50 metros peito. No entanto, ao tentar se mover mais, ele perdeu o equilíbrio e de repente caiu totalmente na água, com seu microfone e equipamentos molhados. Essa queda causou uma explosão de risada entre os nadadores, como Adam Peaty, Ben Proud, Siobhan Mary O'Connor e James Guy, que não conseguiram segurar a diversão. Mesmo após o tombo, Mike tentou seguir com a entrevista, mas o som de seu microfone desapareceu devido ao acidente. De forma descontraída, ele se desculpou dizendo que não havia visto o degrau. Uma cena curiosa aconteceu durante uma reportagem ao vivo. O repórter Larry Seward, da KSHB Channel 41, estava cobrindo um caso de um criminoso procurado, quando um detalhe chamou a atenção dos telespectadores. Enquanto a câmera mostrava um esboço policial do suspeito, ela se moveu e focou no rosto de Larry, criando uma comparação entre o repórter e o bandido. A semelhança entre os dois era impressionante, o que gerou um momento desconcertante e um pouco cômico para quem assistia. If you think you see the man in this sketch, they want you to call the police tips hotline at number 816-474. Esse incidente aconteceu em um momento tenso da cobertura, quando a polícia estava pedindo ajuda da população para identificar o criminoso que estava à solta. O pior é que o vídeo viralizou na internet, gerando ainda mais alvoroço. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.